Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Camila Coimbra, graduanda em Neurociência, e esse aqui é o CamiCast. Hoje eu trouxe um tema fascinante, um tanto quanto polêmico para a gente falar. É uma inovação que eu não sei se vocês já ouviram aí em algum noticiário, em alguma revista, chamado de Cognify, e parece que ele saiu de uns episódios de Black Mirror. E aí o conceito dessa tecnologia é bem revolucionário e ele propõe basicamente substituir, né, as prisões tradicionais por um sistema de reabilitação baseado em implantação de memórias artificiais. Primeiro vamos entender o que é o Cognify. Então, vamos imaginar uma realidade em que, ao invés de passar anos atrás das grades, um condenado pode optar por viver memórias artificiais muito intensas e realistas que remete ao que as vítimas sentiram, sabe? Ele vai simular o sofrimento das vítimas. Parece ficção científica, né? Mas essa é a proposta do Hachem Al-Gaili. Eu não sei se eu pronunciei o nome dele certo, mas ele é um biólogo molecular e comunicador científico do Iêmen. Em poucas palavras, o Cognify é um sistema de reeducação que vai usar memórias artificiais para provocar empatia e remorso nos condenados. Então, a ideia é que, ao experimentar o crime do ponto de vista das vítimas, os prisioneiros possam ser reabilitados de forma mais eficaz do que pelo sistema prisional tradicional. E, gente, a primeira vez que eu li esse artigo e que eu vi os vídeos, né, que esse cara biólogo fez, eu fiquei um pouco assustada, porque eu assistia muito Black Mirror e aposto que vocês também já viram, e tem alguns episódios, né, por exemplo, White Bear, White Christmas, Black Museum. Nesses episódios, as memórias e as percepções das pessoas, dos personagens, elas são manipuladas de formas, assim, assustadoras e muito provocativas. Da primeira vez que eu li esse artigo, eu fiquei pensando muito nesse ponto, sabe? Em que ponto a gente vai chegar com essa tecnologia? Até que ponto isso é bom ou não? Então, fico assim meio com um pé atrás. E aí tem a explicação de como funciona, né, o Cognify na prática. O processo ele vai iniciar com uma varredura cerebral detalhada do prisioneiro em questão. Ele vai criar um mapa preciso das vias neuronais. E com base nesse mapa, as memórias artificiais vão ser geradas, utilizando a inteligência artificial que é implantada diretamente no cérebro da pessoa que é condenada, sabe? E aí essas memórias elas vão ser adaptadas para cada indivíduo e crime. Então, vai ser bem particular, bem subjetiva para cada caso. E aí, né, o principal objetivo é provocar algumas emoções específicas no condenado, no prisioneiro, né, como remorso, empatia e compreensão. Quando a gente pega essa informação assim de supetão, parece um trem que saiu de um laboratório futurista. Mas é que, de fato, a base científica para essa tecnologia já existe. Tem pesquisas em neurociência e biologia molecular que conseguiram implantar falsas memórias em animais e até editar memórias, então tornando-as menos traumáticas. Em um estudo que foi publicado na Nature, que os cientistas descobriram que as memórias podem ser formadas por cadeias de DNA, que são quebradas e reparadas. Então, isso mostra que, embora o Cognify ainda seja uma proposta, assim, está bem incipiente, embrionária, os avanços científicos vão mostrar que ele pode se tornar realidade, mesmo que em um futuro, assim, um pouquinho distante, que talvez a gente não esteja aqui para ver, mas isso é possível. De uma forma geral, é assim que o Cognify funciona, e aí eu fico pensando, né, com essa questão de implicação ética e social, né, dessa tecnologia, porque a gente está falando de manipulação de memórias e emoções de um indivíduo. Então, mesmo que seja para reabilitação, isso levanta algumas questões assim que a gente precisa debater. Então, a gente está falando de uma reeducação e de uma forma sofisticada de lavagem cerebral. Não dá para tirar esse fato, sabe? E tem muito essa parte da questão do direito à integridade mental, que a gente está partindo de um pressuposto de que a gente está entrando em mais uma camada do indivíduo, sabe? Que, ao meu ver, isso devia ser inviolável. Não tem essa questão da integridade física, então, e a sua integridade mental também? Eu penso muito nesse ponto
quando eu li essa notícia desse estudo e dessa nova tecnologia, eu fiquei pensando muito nisso, e é um ponto a se debater, né. Também tem essa questão de, como a gente pode dizer, de consentimento, privacidade, questões psicológicas, quais são as consequências que isso vai ter? E como lidar também, né, com prisioneiros que são psicopatas, que, por exemplo, eles não têm essa resposta emocional de empatia. A resposta deles é diferente de uma pessoa que não tem esse quadro. Então, por exemplo, se o cientista, né, o Algai, ele sugere que para esses casos a combinação das memórias artificiais podem ser também trabalhadas em paralelo com outras formas de terapia, como a TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental. Isso pode ser uma solução? Pode, mas não garante que vai ter um resultado significativo e adequado. E também, né, a gente tá trazendo, assim, algumas das muitas perguntas, né, que a gente tem que responder antes de trazer um trem super inovador e utópico, assim, para nossa realidade. E eu fico pensando também, né, o que a gente pode esperar do futuro prisional com Cognifi. Óbvio que seria o melhor dos mundos se a gente conseguisse superar esses desafios éticos e técnicos, porque seria uma transformação muito radical no sistema de justiça criminal. Porque as prisões tradicionais têm as barras de aço, né, a superlotação, e isso poderia ser muito facilmente substituído por essas cápsulas. É como se fosse uma ressonância magnética, que a pessoa entra naquele tubinho, só não pode ser claustrofóbica, e sai já completamente civilizada e restabelecida para entrar em sociedade. Seria um sonho, mas, né, diversas questões por trás. Então, se fosse no mundo perfeito, isso poderia reduzir taxa de reincidência e oferecer até uma segunda chance, né, para os condenados. Se essa tecnologia fosse, uou, super fantástica, isso seria muito necessário para a gente aqui em sociedade. Eu penso muito em questão de logística também, dos sistemas prisionais que a gente tem hoje. E aí, né, pensando em tudo isso, quão bom poderia ser, eu sempre bato na tecla de que pode ter sim as consequências negativas, que a gente sempre vê. Eu me baseio muito em Black Mirror, sendo bem sincera, vou me basear em Black Mirror, porque essas tecnologias muito avançadas, elas também trazem novos problemas. Então, a possibilidade de manipulação das memórias e emoções de uma pessoa vai abrir um cenário assim meio que perturbador de controle social e repressão. Porque se hoje já é difícil com questão de segurança, em diversos aspectos, como redes sociais, imagina o que isso poderia levar, sabe? Imagina. Gente, eu não consigo nem pensar. Então, isso é um exemplo perfeito, né, de como o avanço tecnológico pode oferecer tanto essas soluções inovadoras para problemas antigos, mas também levantar questões que não existiam antes. Então, imagina você reformular uma memória, colocar na cabeça da pessoa. Imagina casos que a pessoa não cometeu um crime, ela é presa por engano, sabe? E, e eles aplicam essa memória nessa pessoa. Então, ela vai sofrer duplamente, tanto por não ter cometido o crime e ter sido presa injustamente, como também por ter uma nova memória de uma coisa que ela não cometeu. Então, isso me preocupa um pouco, sabe? Porque eu vejo que aqui no Brasil, por isso que a gente não tem nem pena de morte, assim, essas coisas absurdas, que o sistema brasileiro, por si só, ele já é um pouco mais complexo do que, por exemplo, se a gente for olhar nos Estados Unidos. Então, tem até a questão da cultura, né, do país em si, enfim, é muito complexo. Acabou que eu falei muito sobre o Cognifi aqui, mas não cheguei a conclusão alguma. Eu sou muito 1000 pés atrás para cada nova tecnologia que vem chegando. E aí eu também gostaria de ouvir de vocês, né? Se vocês escutam esse podcast e têm alguma visão sobre... Alguma visão não, né? Porque às vezes é só um ponto de vista. O que vocês pensam disso? Porque é uma solução que parece ser, sim, revolucionária. É uma revolução, se você parar para pensar. Mas existem diversos problemas. Então,
seria meio que até um pesadelo distópico que ia estar esperando assim para acontecer. Queria ouvir de vocês, se vocês tiverem algumas percepções diferentes das que eu tive aqui, pode me avisar, pode comentar, e é isso, gente. Muito obrigada por ouvirem e até a próxima.